bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando aqui o trabalho de telecomunicações, gravando o vídeo. Nosso grupo vai apresentar sobre o tema de IPTV e seus conceitos gerais básicos, tá esclarecendo um pouquinho mais. O que é o IPTV, como é que ele funciona, tudo mais. Para começo, o IPTV, ele traduzido Internet Protocol Television ou televisão no protocolo de internet, ou também conhecido como TV-IP, que é televisão por IP, ele é um método de transmissão de TV através da rede de IP, ou seja, através da internet. E diferente dos sistemas tradicionais comuns, como a TV a cabo, a TV por assinatura, ele utiliza a internet também e ele consegue transmitir a mídia de forma continuada, além de ser com uma qualidade e velocidade muito boas. E embora ele use a internet, ele não obrigatoriamente está limitado à internet. Ele também é amplamente implementado em várias redes de telecomunicação e tem vários métodos de assinatura, assinantes e operadoras que comercializam ele, como se estivesse comercializando uma Sky, por exemplo, uma NET. Ele não só é dependente necessariamente da internet. Ele tem auxílio muitas vezes de antenas, de operadoras que comercializam essa forma de telecomunicação de TV. O conteúdo da IPTV ele é enviado em forma de streaming, mas a garantia de qualidade e velocidade é perfeita. Ele utiliza um aparelho, geralmente, como se fosse, pode ser comparado a um aparelho de videogames, por exemplo, Xbox, PlayStation, que ele recebe o sinal pela internet, pela antena, faz a decodificação e envia a imagem para a televisão. O sinal e a qualidade geralmente é muito raro ter problema, visto que usa a internet é bem rápida. Esse aparelho ele faz meio que um filtro para não ser aquela televisão de internet bruta, como a gente acessa no computador. Tanto o aparelho como a antena auxiliar, eles fazem com que a imagem e a qualidade do sinal chegue de forma limpa, de forma veloz, sem ter travamentos, sem ser muito estranho, igual geralmente pode acontecer com uma TV por assinatura, de cair às vezes a rede, estar com mau sinal. No IPTV é muito raro isso acontecer. Ele depende de uma conexão com a internet, obviamente, que geralmente é vendido junto com o pacote da própria operadora que você está comprando IPTV. E ele precisa de geralmente no mínimo 4 megabytes por segundo para funcionar tranquilo. É exclusivamente para aparelho do IPTV. Então, as empresas, muito pelas pesquisas que a gente fez, geralmente vende para o cliente um pacote de internet que tem esses 4 megas separados para o aparelho IPTV e outra quantidade de internet que é só para o cliente utilizar à vontade. Vamos supor, se ele compra um pacote de 10 megas com essa operadora que está vendendo IPTV para ele, o aparelho, 4 megas vai ser destinado só para o aparelho e os outros 6 megas ele vai poder usar livremente. O conceito de IPTV nada mais é do que a junção da TV com a internet. Só que ele tem uma infraestrutura dedicada que é, como falei, diferente da internet bruta que a gente viu, internet selvagem, como se você fosse abrir um site IPTV online. Não tem anúncio, não tem burocracia pedindo para você criar conta, não. Simplesmente, do jeito que os técnicos configuram, recebe o sinal pela rede e já entra no aparelho para a televisão direto. Não tem problemas de ruído, é tudo bem simples. A imagem é ótima, a qualidade é muito boa. O serviço de IPTV, ele, de modo geral, ele não é legal, porque ele utiliza a internet para utilizar a internet, o cliente está pagando por ela, ele compra o serviço de internet. Da forma que ele vai utilizar esse serviço, aí vai dele. Então não é um serviço legal. O que é ilegal, que muitas operadoras fazem, é esse serviço de operadoras ilegais, que não são operadoras de internet, de IPTV válidas, não são confiáveis
e vendem esse serviço de forma ilegal, e aí sim se torna um serviço legal, uma espécie de pirataria. Mas se comprado corretamente com as operadoras legais, não tem problema, é um serviço totalmente legal. Na sequência a gente vai dar dando continuidade, explicando um pouco mais sobre IPTV, sobre as comparações dela com a Web TV, explicando mais sobre esse conceito de pirataria. Bom, hoje eu vou falar sobre a comparação da IPTV com a WebTV e os benefícios da IPTV. Sobre a comparação, a televisão na internet ou Web TV é um conteúdo que é visto pelo computador e pode até ser feito uma programação para ser enviada por download. Por exemplo, para sites, para plataformas de streaming. Porém, se for um sistema streaming, por exemplo, não tem uma garantia de qualidade. Pode ter pausas, interrupções no envio do conteúdo e problema de rede pública, por exemplo. Nesse caso, o dispositivo receptor é o computador. A IPTV é um conteúdo com maior visibilidade, pois utiliza a própria banda larga do usuário, que é comunicada com um servidor fechado, e até mesmo a velocidades abaixo de 10 MB pode desfrutar bem do serviço. A redistribuição do conteúdo da IPTV ela é fechada e se assemelha a uma internet corporativa, que é exatamente o oposto da Web TV, transmitida pela internet, que é uma rede de acesso livre para vários usuários. Então, basicamente, a diferença é essa. A Web TV é um conteúdo enviado a um servidor compartilhado por uma rede pública. E a IPTV é uma rede corporativa que tem acesso a um único usuário, certo? Sobre os benefícios. Os benefícios da tecnologia para as empresas, primeiramente eu vou falar sobre as empresas, é que as empresas de telecomunicação poderão entrar no negócio de TV por assinatura, oferecendo assim um pacote completo e lucrando com isso, né? Obviamente. Os benefícios para os espectadores ou usuários que vão entrar em contato com as empresas é que, além de beneficiar as empresas de telecomunicações, assinando o pacote completo, ainda terá o poder de escolher qualquer conteúdo para suas mãos, porque essa tecnologia ela permite maior interação dos usuários com a TV e ainda terá uma redução significativa no preço do pacote. Então, o usuário ele vai poder acessar qualquer canal a seu interesse, utilizando a banda larga dele, né? E o IPTV ele dispõe sempre de duas vias de comunicação entre o utilizador e o sistema. Com a IPTV é possível, por exemplo, atender uma chamada de telefone na televisão e ver uma janela o rosto da pessoa, com quem ela está falando, enquanto ela assiste TV e outros. Para ter um serviço de IPTV de alta qualidade, a nível broadcasting, é necessário uma banda larga de pelo menos 4 MB, totalmente exclusivo para o serviço. Isso é necessário separar a banda da internet normal e da banda do IPTV. E, bom, basicamente, os benefícios são muitos, tanto como financeiro e como de qualidade e de acessibilidade. O IPTV compensa muito e é isso basicamente. Pessoal, meu nome é Caio Kifuri e eu vou falar sobre IPTV, tá bom? A minha parte do trabalho é sobre a relação entre IPTV e pirataria, né? A televisão via IP, ela remete muito isso, essa questão de que não é algo legal, né? Por não vir ali por meios de canais oficiais de televisão, né? Então, o rolo da tecnologia com a IPTV diz respeito não sobre a existência em si do IPTV,
né? O que acontece? Quando a gente fala de canais abertos, então a gente fala ali de... tem até algumas frases que eu peguei aqui de sites para a gente conseguir conversar. Essa frase é do site UOL, que ele diz que o problema reside no compartilhamento das listas, tá? Preste atenção nessa questão, listas de canais pagos livremente em fóruns e em grupos. O que significa isso, pessoal? Basicamente, quando você pega um canal aberto, então vou dar um exemplo aqui da Globo, tá? Globo, SBT, Cultura, e você coloca isso via IP, né? Você manda isso como um sinal de internet ali, não tem problema. Afinal de contas, é um canal aberto, né? Não haveria problema nessa questão. Agora, quando você fala ali de canais pagos, então, em geral, assinantes redistribuem essas listas, né? Listas de canais são as listas mesmo, tá? Ali é o conjunto de canais, tá? Então, ali na internet, quando você distribui isso para pessoas fechadas, ou seja, a pessoa vai lá e paga e consome tudo isso, faz a utilização dessas listas, ok, tranquilo, né? Agora, o que acontece? Quando você tem o canal pago, então vamos imaginar que você comprou um Premiere da vida, tá? Você comprou esse canal, você pagou por ele, então você tem direito a assistir ele, tá bom? O que a IPTV fornece nesse caso? A IPTV ela pega esse canal que você tem ali, esse Premiere, tá bom? E ao invés dele ser exclusivo para você, a IPTV, como transforma esse canal em internet, no protocolo HTTP, né, e distribui para sites, ela faz isso, ela concentra esses sinais, né, e distribui para todo mundo, de forma generalizada, tá? Sem precisar pagar por isso. Do ponto de vista social, né, o pessoal acaba não vendo muito problema nisso, porque pessoas estão pagando muito caro por algo que não deveria ser tão caro. Então as pessoas acabam falando, bom, como é um absurdo o valor, eu tenho direito, né? E às vezes entra aquela questão de imposto e tudo mais. Eu já pago tanto para assistir televisão, né? E aí o pessoal acaba não ligando muito e aí a gente entra no problema da pirataria. Então eu dei o exemplo do Premiere, né? Onde pessoas pagam para assistir e aí ok. Mas, por outro lado, pessoas que não pagam também têm acesso. E aí a gente precisa, então, encontrar o equilíbrio, né? A gente sabe ali que existe o erro, né? E como eu falei para vocês, esse erro acaba não sendo levado tanto em consideração, porque o pessoal interpreta isso como algo justo, né? Então, o pessoal paga por isso, mas, puxa, eu já pago por tantas outras coisas, vou ter que pagar pela televisão também? E sinceramente eu acredito que esse é um problema que tem crescido cada vez mais. A gente vê aí canais grandes, né, disponibilizados na IPTV. E eu queria só passar alguns conceitos para vocês sobre o que é legal e o que não é legal. Então, por exemplo, o IPTV quanto tecnologia, né, o uso de listas de canais, de rede aberta, como eu dei o exemplo, né, o uso de canais pagos para quem pagou, tudo isso é legal. O problema é quando o compartilhamento dessas listas de IP, né, com canais pagos é disponibilizado para todos, né, para aquelas pessoas que pagam e aquelas pessoas que não pagam, tá? E aí é que entra o problema. Mais uma vez peguei um outro texto aqui, e esse é do site oficial da Anatel. Então eles dizem assim que foi criado, né, um plano de contenção, né? A gente chama de plano de ação ao combate à pirataria, se eu não me engano, o PACP, tá bom? Esse plano ele foi criado ali em meados de 2018, mais ou menos. Então, o objetivo era fortalecer essa luta contra a pirataria, né, com ações de fiscalização, mas enfim, apesar de ter o plano, apesar de ter as leis, acabou que isso não evitou, né? Então, assim, como eu disse, o serviço de IP não é ilegal, né? Mas ele disponibiliza ali canais pagos de forma aberta, filmes, né? Inclusive essa questão de filmes, a gente não tem filmes abertos, né? Os filmes eles têm que ser providos ali de servidores, tudo isso tem um custo. Então, assim, você está pagando pelo IPTV, que até então ok, sem problemas, como eu disse para vocês, mas o problema é que você está pagando algo irrisório, você não está pagando pelo conteúdo final, tá? Você está pagando pelo aparelho que deveria fornecer para você os canais abertos e se você quiser canais pagos, você tem acesso, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro essa diferença entre o que é o legal e o que é o ilegal,
né, você poder fazer essa utilização. E qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui na descrição do vídeo e a gente está à disposição. Joia? Valeu, pessoal!